Louvado Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor com o Divino Companheiro. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar aproveitando essa manhã para louvar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Querendo primeiro falar com o nosso Deus, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que Ele venha tomar parte do nosso estudo, que venha participar do nosso estudo e que Ele tenha total liberdade no nosso meio. Amém? Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, nós agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos concede, estamos aqui nessa manhã, pois queremos, Pai, aprender mais da Tua palavra. Queremos também, Pai, dizer ao Senhor que somos felizes porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim, por tudo, em especial, pela nossa salvação e transformação de vida em Cristo Jesus. Venha, Senhor, nesta manhã falar conosco, nos abençoar, falar profundamente no nosso coração e que o Senhor tenha total liberdade no nosso meio. Nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos, primeiramente, fazer uma análise do mundo. O mundo, ele é muito complicado. Por mais que a gente negue por situação boa que possamos estar atravessando, o mundo, a natureza, é o maior testemunho da veracidade
dos ensinamentos do Evangelho. Porque a cada dia nós estamos vendo, presenciando e ouvindo alguma dificuldade. Lembrando sempre que o mundo está administrado pelo poder do mal, mas tudo está na mão de Deus. Há um momento de decisão da nossa parte, precisamos decidir. E nós vamos verificar a realidade disso nesse estudo de hoje. E nós vamos abrir nossas Bíblias, então, no Salmo 127. O salmista aqui, o salmista Cândido Ramalho, nem fala que é um salmista e nem interessa quem seja esse salmista. Mas ele fala, todo bem procede de Deus, vem de Deus, todo bem. E diz assim, o salmista, em determinado momento da vida dele, eu creio que isso não foi de um dia para o outro. Isso foi de acordo com aquilo que ele estava vendo, que o mundo apresenta, que o mundo mostra, o que a gente vive no mundo. Ele, depois de muito verificar, pensar, mensurar, ele chegou à seguinte conclusão, ele salmodiou da seguinte forma, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grazeaste. Aos seus amados, Ele, Deus, o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Está dizendo aqui que a herança que o Senhor nos dá são filhos. É o fruto do nosso ventre. É o grande presente que Deus nos dá. Às vezes o nosso filho é um chicote para as nossas vidas, mas é Ele que vai nos quebrantar o coração. E o filho que não dá problema, ele já em si todo sabe que é um presente. 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Como flecha, como força, são os filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que tem muitos filhos. E a mulher também. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com inimigos à porta. Quem tem muito filho tem poder para lutar, para brigar, para tudo. Então, o salmista deixa claro aqui que Deus, sem Deus, não tem jeito, não tem jeito. E nós não podemos, de forma nenhuma, transferir o poder de Deus para instituições, seja ela qual for, são religiosa, civil, militar, tecnológica, nenhum. E o salmista, esse salmista, podemos ter absoluta certeza, que ele viveu muito antes de Jesus, muito antes de Jesus. Ele não conhecia Jesus. E antes de Jesus não havia salvação, não havia salvação. Também não havia condenação, né? Não havia. Só depois do advento de Jesus que foi proposto a salvação
a salvação é em Jesus a todos que nele, Jesus, crê. Não adianta crer em outra coisa para a salvação. Esse salmista viveu muito antes de Jesus. Mas, o que nós vamos dizer? O que esse salmista quis falar para a humanidade, para o povo? Ele disse o seguinte: olha, ele não conhecia Jesus, mas ele percebeu a dureza do mundo, a dificuldade do mundo. Ele sentiu na pele, no que ele viu. Olha, ele, apesar de em vida, acredito, que eu não sei quando ele morreu, ele não recebeu a salvação. Não recebeu, não existia salvação. Mas ele já sentiu no íntimo, no coração, o poder de Deus e a dificuldade do mundo. É essa dificuldade do mundo, é o ver esse mundo difícil, é que nos leva ao reconhecimento da necessidade da salvação em Cristo Jesus. É impressionante isso. O homem só se dobra, o homem que eu digo é o ser humano, o homem e também a mulher, só se dobram diante das dificuldades do mundo. O que eu quero dizer com isso? Todos nós já passamos, ou estamos passando, ou já passamos por bonanças na vida. Bonança, alegria, felicidade. Não há espaço no coração desse para Jesus. O homem só se dobra, o ser humano só se dobra a Deus, e diz que só se dobra a Deus na pessoa de Jesus, e eu creio nisso, só diante da dificuldade, da luta. É desse jeito. Isso aqui, a vida nos mostra. Isso não precisa, se não se estuda isso em instituto teológico, na igreja, nem ensinamento, nem escola dominical. Ninguém ensina isso. O ensinamento disso é a dificuldade do mundo. E a Bíblia diz que não há solução para o mundo. Não há solução para o mundo. Aqueles que conhecem a Bíblia, ele sabe que Jesus voltará. E quando Jesus voltar, tudo será transformado. Aí nós conhecemos os mortos, como encontrarão, aqueles que estiverem aqui ainda. Nós conhecemos, é outro estudo. Mas só em Jesus. Aí nós vamos ver o seguinte: o apóstolo Paulo, um comum, nós temos toda hora que falar que apóstolo Paulo é um comum, não só o apóstolo Paulo, todo homem e mulher que nasceu na face da terra é comum, igual, tem ninguém diferente. Pode ter mais rico, mais sábio, mais inteligente, teve melhores oportunidades, ou piores oportunidades, ou pobre, mas são comuns, não tem nada especial. Então, pare de idolatrar gente. Gente não é Bíblia de idolatria. Glorifique a Deus, honre a Deus. E para de bobagem. Todos os homens, Paulo, Pedro, João, Tiago, Davi, Salomão, tudo igual. Tudo homem. Maria, tudo homem.
é um homem comum e que certamente, no encontro que ele teve com Jesus, ele foi, naquela época Paulo era um vencedor, um homem muito inteligente, um homem bem nascido, mas ele se achava cheio de tudo, muito feliz, cheio das bonanças, autoridade. Muita gente passa por isso. Mas, naquele encontro que ele teve com Jesus, ele passou por uma situação que ele abriu os olhos para o mundo e ele viu, diante daquele quadro, ele reconheceu a pequenez dele, a insignificância dele. Mas aí vem uma oportunidade boa que ele vai falar sobre a nova vida. O que é nova vida? A nova vida é quando nós encontramos Jesus, é quando nós deparamos com aquela situação de reconhecimento que não somos absolutamente nada e abrimos o nosso coração para Jesus. Aconteceu com Paulo. E como aconteceu comigo, e quero crer que aconteceu com todos vocês que estão ouvindo esse estudo nessa manhã. Então, certa vez, o apóstolo Paulo, falando aos romanos, e devemos saber que ele estava falando aos romanos, cristãos, porque os romanos é o povo lá de Roma, e ele estava falando aos cristãos. E aí ele já convertido, já renascido na nova vida dele, no novo discurso dele, no novo ensinamento dele, na nova pregação, ele certa vez ele fala com esses romanos cristãos de Roma, gentios como nós fomos. Ele diz no capítulo 12, nos versos 1 e 2, ele fala a respeito de a nova vida. Aí ele fala com essas pessoas, com esses cristãos, e fala comigo, com vocês, com todo aquele que crê em Jesus. Ele passa a dizer o seguinte, é Paulo dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não é por ele, é pela misericórdia de Deus que ele é portador dessa boa nova. Pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo está dizendo que, olha, entregue, apresente o vosso corpo como sacrifício, dizendo assim, ó Deus, eu sou apenas terra, não tenho absolutamente nada. Mas eu entrego ao Senhor. Aí ele disse, sacrifício vivo, entregando-se a todo, totalmente, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Culto racional é dizer que você tem que ter razão. Tudo os ensinamentos de Jesus são racionais. Jesus te ensina a usar os ensinamentos de Jesus. É um ensinamento que transforma a vida sem dor, sem dificuldade. Por isso que é racional. Não é viajar em maionese, qualquer um que chega aqui pregando bobagem, você embarca nele, não. Não é isso. Não é aceitar milagre com milagre, isso não existe. Não é vir cá fazer sacrifício desnecessário. O salmista falou, não adianta levantar de madrugada,
Lê para mim, por favor, o Salmo 127. Nem precisa ser todo, mas aqueles mais contundentes que o salmista faz, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, nem vão os trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, até que não adianta, sem Deus não tem jeito. Aí, está te ensinando, ó, raciocínio, racional. Aí o doido ele fala assim: e não vos conformeis com este século, não conformei com o que você está vendo no mundo, não aceita, não acha que está bonito, que isso é maldição, corrupção, miséria, escravidão, poder, isso tudo. Não aceite, não conforme, mas não brigue com isso. Mas reconheça que é o mundo, para que o teu coração quebrante-se pelo toque do Espírito Santo, para encontrar a nova vida. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Racional, pense, raciocínio que é o mundo, façam uma radiografia, o que você está vendo, como é que é a vida. Transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha. Pense, analise o mundo, o que você está vendo? Política, corrupção, ambição de poder, briga de poder. Eu estou com quase 80 anos, nunca vi nada diferente. É uma briga de poder, é uma ambição desenfreada, é uma corrupção, é uma mentira, é uma coisa horrorosa. Horroroso. Então, quando nós internalizamos em nós os ensinamentos de Jesus, a nossa vida torna-se boa e agradável, ainda que possamos estar atravessando as lutas, porque as lutas não mais são nossas, mas Jesus, pelo poder do Espírito Santo, luta as nossas lutas. Nós passamos por uma vida boa e agradável, pelo amor e misericórdia de Deus. Esse aqui o apóstolo Paulo nos ensina, e devemos lembrar que o apóstolo Paulo foi um perverso, ambicioso, arrogante, como nós todos somos. Porque o ser humano, ele é dotado de arrogância, prepotência, de tudo em quanto é maldade. Por quê? Porque o ser humano é terráqueo, ele é terra, ele nasceu na terra, ele não é que ele seja amaldiçoado, mas ele nasceu num lugar de maldição. Então é por isso que nós carecemos de salvação em Cristo Jesus. O Paulo compreendeu isso e faz essa pregação, faz esse ensinamento como discípulo de Jesus, ensinando, levando o ensinamento do Evangelho. Devemos lembrar que essa é a missão daqueles que encontraram Jesus, levar um testemunho da presença de Jesus na vida, não se apegar a essas complicações do mundo, mas viver uma vida diferente.
E foi Paulo, que nós dissemos que é um homem, foi corrupto, todo nada, igual nós mesmos. Mas, uma outra experiência que nós vamos ter, Lucas nos revela, no capítulo 18, no verso 40 ao 42, quem foi Lucas? Lucas foi um homem que ele não foi apóstolo de Jesus, mas ele, pelos ensinamentos, pelo apostolado ou pela evangelização que Paulo transferiu a ele, a Lucas, que Paulo transferiu. Paulo recebeu de Jesus esse ensinamento, e esse ensinamento ele transferiu a muitas pessoas. E dessas muitas pessoas, ele transferiu a Lucas. E Lucas, pelo quebrantamento do coração dele também, que também foi um homem comum, ele então nos ensina o que ele aprendeu em Jesus, pelos ensinamentos de Jesus que ele recebeu através de Paulo. Ele diz, Lucas 18, verso 40 a 42, diz assim: então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Então nós vamos aqui para entender. Jesus é lá, de certa forma, no Evangelho, que Evangelho é ensinamento de Jesus. Não é uma religião evangélica. Evangelho significa boas novas, porque Jesus ensina para uma nova vida. O Lucas quer relatar aqui que, de certa feita, Jesus, num determinado lugar, viu um cego de nascença. Esse não é um cego de nascença, um cego que não tinha nascido cego, mas ficou cego. Então ele já tinha experiência de ver. E ele perdeu essa faculdade linda que é ver, enxergar. Ele foi privado disso. Então, certamente esse homem andava com o coração muito triste, porque tinha conhecido coisa boa, estava numa situação muito ruim, muito triste, reconhecendo que ele não era nada, perdeu tudo que tinha. Aí, Jesus, estava num determinado lugar, e com a presença desse homem, Jesus, então, faz o segundo, então diz assim, verso 40, então, parou Jesus já ia, aqui está dizendo que Jesus ia andando e deparou com esse cego, ele viu esse cego, triste, liquidado, um cego que estava sem nenhuma esperança, como nós também nos encontrávamos, quando conhecemos Jesus, aquele belo momento que o Espírito tocou no nosso coração. Diz assim, então, parou Jesus, que viu o cego, e mandou que ele o trouxesse. Traz aquele cego ali. E tendo ele chegado, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Jesus perguntando a esse cego: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Senhor, que eu torne a ver.
Eu perdi a minha visão, eu estou liquidado, o que eu tinha de mais importante na vida eu perdi. Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. O que Jesus quis dizer? Olha, recupere a sua vista, a tua vida. A tua fé te salvou. Está dizendo o seguinte: como você reconheceu, o Espírito tocou em seu coração, recupere a verdadeira vida. E Jesus está declarando a ele aqui: recupere a tua vista. A tua fé te salvou, não salvou a vista dele, não. Salvou, a salvação é plena. A tua fé te salvou. Não está dizendo aqui, a tua fé te curou, não. A tua fé te salvou. Então nós temos de entender que a salvação em Cristo Jesus nos cura e nos liberta. Nos cura e nos liberta. Porque muitas vezes nós podemos estar curados, boa saúde, mas aprisionado. Aprisionado no sentido espiritual da palavra. Pois é. E foi um relato de João. Mas nós também, para a nossa experiência, para nosso aprendizado, para nosso reconhecimento, para nosso fortalecimento na caminhada, vamos ouvir também o que relatou o evangelista João. Porque João tem uma situação diferente de Lucas. Porque João caminhou com Jesus. João foi apóstolo de Jesus, foi discípulo de Jesus, caminhou com Jesus, viveu com Jesus. Então, o João, por experiência própria, ele relata o que viu e sentiu. Ele diz lá no capítulo 16, verso 22 a 24, João nos relata o seguinte: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O que João está dizendo aqui? João disse o seguinte, que certa feita, Jesus disse para alguém, ou para várias pessoas, mas para internalizar no coração, ele disse assim: assim também agora vós tendes tristeza. Está dizendo, agora você está triste, você está derrubado, você está liquidado, você está vencido, você está sem esperança. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando aqui racionalidade. Que Jesus, ele viu que a pessoa estava triste, liquidada, mas Jesus está dizendo, você está me vendo, agora você vai pensar, você vai racionalizar o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que eu estou ensinando, o que você está aprendendo. E dizer, outra vez vos verei, eu vou te ver diferente. O vosso coração se alegrará.
vossa alegria ninguém poderá tirar. A maconha te alegra, a cachaça te alegra, a cerveja te alegra, o sexo te alegra, o ganhar, o vencer, o poder, tudo, o elogio, tudo, as vitórias, tudo isso você pode ter hoje e pode perder. Pode perder tudo. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria da salvação em Cristo Jesus, a felicidade, o prazer e a esperança. O resto, isso, ninguém pode tirar daquele que encontrou Jesus. 23. Nada me perguntareis. Naquele toque do Espírito Santo, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Nós sentimos a nova vida, a transformação. Tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concederá. Por que Ele nos concederá? Porque o nosso coração vai estar transformado. Não vamos mais pedir para o nosso único e exclusivo deleite. Nós vamos pedir tudo aquilo que pelo Espírito do Senhor tocar o nosso coração. Por isso que não adianta pedir. Você tem que pedir, nós precisamos pedir a Deus aquilo que está em conformidade com aquilo que Deus quer para nós. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Você está pedindo, não está nem chegando. Isso não é isso. É nova vida, é transformação de vida. Até agora nada tenhas pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Transformação. Perdi o medo, perdi a esperança nessa loucura. Pedi a Deus que faça obra no coração daqueles que são seus caros. Pedi. Porque Deus quer salvar todas as vidas. Esse é o grande pedido que Deus quer. Deus quer salvar todos. Então nós temos que pedir tudo aquilo que está na conformidade do coração de Deus. Está vendo como que é necessária a transformação? Porque Deus cuida de tudo. Deus nos alimenta, Deus nos fortalece. É isso que nós temos que pedir a Deus. Todas as vezes que nós pedimos alguma coisa a Deus. Terreno. Deus, nós estamos aqui, nós somos terra. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Qual que é a missão? Primeira missão que Deus quer para nós. Qual que é a primeira missão que o ser humano recebe? Procriação. Para que gere as gerações. Mas então aquele que não procria, não tem missão. Tem missão de Deus também. Procriar é missão de Deus e não procriar também é missão de Deus. Agora não interessa saber o que Deus tem no procriar, não dá para pensar. Procriar é para continuidade da espécie humana. E não procriar, cada um que receba de Deus
a informação. Por quê? Ela não recebeu de Deus. Mas que todos, a primeira missão nossa é essa. Agora nós podemos ter outro pensamento. Estamos aqui para conhecer o mundo, para ver que Deus é veracidade, que nós somos terra, estamos passando aqui só para ver, que a Bíblia diz que nós vamos viver que os salvos vão viver num paraíso, que lá não vai haver, nem casará, nem se dará em casamento, lá não vai ter carne, lá não vai ter comida, não vai ter nada lá não. O prazer lá é outro, a felicidade lá é outra. Então nós vimos aqui uma experiência de um salmista, uma experiência de um que aprendeu com um que ensinou os ensinamentos de Jesus, e uma experiência com um que aprendeu diretamente com Jesus. Mas nasce uma igreja, um grupo, que é uma igreja invisível. Esse chama Atos dos Apóstolos. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e verso 1. E Saulo consentia na sua morte. Que está dizendo o seguinte, Atos 8, não é verso 1, é verso 31, por isso que eu estou na dúvida. Verso 31. Por que há uma necessidade de se... É uma missão nossa de levar os ensinamentos, que é uma missão também. Procriar, não procriar e transmitir os ensinamentos de Jesus. Atos 8, verso 31 diz assim. Bom, vamos parar primeiro aqui o 30, diz, correndo Filipe, viu? Aqui está dizendo o seguinte, que Filipe, que era um discípulo de Jesus, um que caminhou com Jesus, foi um apóstolo, condutor da palavra, condutor dos ensinamentos. Certa vez, ele viu um eunuco viajando, um eunuco muito importante, um secretário lá de uma mulher muito importante, e Paulo viu que ele já ia lendo, o Paulo não, Filipe, ele ia lendo, não sei se é a Bíblia, pergaminho, mas ele já ia lendo. Aí diz assim, o texto diz Filipe e o eunuco, diz assim, está dizendo aqui, o eunuco tinha uma missão, a partir do verso 28, ele diz, estavam de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreende o que vens lendo? Verso 31 ele responde, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe
e convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era essa. Foi levado como uma ovelha matadora e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Aí é o seguinte, o que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo aqui que aquele eunuco estava lendo qual que é o propósito, a missão que o Senhor dá àqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus. Estender a palavra, levar o conhecimento da palavra aos demais, com testemunho de vida. Essa é o que nós devemos estar meditando, né? Hoje e durante a semana. A nossa missão de transformação de vida, uma nova vida e dar bom testemunho da presença de Jesus na nossa vida. Fica essa palavra para a nossa meditação.